Boa noite a todos. Coloquial, sempre confiado, sempre ao grupo e sempre na consciência de estarmos representando o que de melhor cada pensamento traz, a fim de que nós sejamos a expressão dos nossos anseios e do nosso ser futuro, tá? Sendo, então, um tema revisitado, nós poderíamos dizer que se trata de uma repetência, assim, hoje, 23/8, né? Porque se as perturbações elas martelam, se elas perduram, isso podem fazer desmoronar algumas das nossas resistências. O tema também pode ter um efeito de mantra. Mantra no sentido de um tema que é tão assim persistente que ele vai nos persuadindo, nos influenciando, nos metamorfoseando. Né? Esse verbo nem sei se existe assim não, mas vamos lá. Então, se é repetido, nós só relembramos que a ideia da paz, nós comentamos então da primeira vez, que ela é uma abstração, ela é subjetiva, ela é um valor, ela é um sentido interno nosso. Às vezes, que se dá através de algum motivo. E ao mesmo tempo que ela não é fácil de definir, ela é pouco conhecida quanto a felicidade no nosso mundo, ainda é pouco conhecida, por ser um mundo de expiações e provas, e que nós temos momentos felizes, nós temos, ao mesmo tempo, um instinto, uma busca, um anseio, uma pulsão de felicidade, nós temos necessidade da paz. É um instinto, porque alguns acontecimentos trazem perturbação, trazem incômodo. Então, nós procuramos, assim, por instinto, o antídoto, a antítese, né, em relação ao que nós estivemos sentindo. Então, a paz, ela é, de certo modo, um instinto. Agora, por que ela é um instinto? É divino, é das leis divinas ou naturais, porque a nossa experienciação, então, foi de luta, foi de embate, foi de confronto e foi de algumas satisfações. Nós vamos buscando a satisfação que ela perdure para aquilo que nós chamamos de alegria, satisfação, felicidade. Só que a experiência nossa anterior, ela é mais relacionada a desentendimento, conflito, luta, disputa, concorrência. Até quando nos unimos em almas, grupos, animais, né? Formigas, abelhas, tal, as mais laboriosas e elogiadas, também estão em constante estado de guerra, de luta, de defesa, de conquista. Então, esse estado é muito constante. Mas o nosso sentido divino, o nosso vir a ser, a nossa matriz divina, de certo modo, nos fala através da esperança, através do anseio de coisas boas. Por isso é que nós temos uma mistura na infância de dita relativa inocência ou inocência rasa, né? Nós temos um pouco de fantasia e um pouco de contos de fadas, onde imaginamos que seremos felizes para sempre. Mas os contos de fadas, eles mentem, porque depois a pessoa volta, sofre de novo, tá? Mas eles falam de uma realidade definitiva. Kardec fala que essas inspirações se baseiam em alguma realidade. Em alguma realidade, às vezes até por inspirações literárias, né? Quando o Pequeno Príncipe, né, citado assim, o autor escreve, Saint-Exupéry, ele escreve assim, né? O que eu mais admiro nesse príncipezinho é a lealdade dele, a fidelidade à sua flor, mesmo quando dorme. Porque o príncipezinho focava o tempo todo na flor. Quando dormimos, às vezes, é o nosso inconsciente. A flor, às vezes, é esse tratamento, esse lado melhor, mais delicado nosso da fé, que em algum planeta nós sabemos que existe essa felicidade e essa paz. Como estamos em estado de contraste, aqui nós temos, por definição, e Platão cita, mundo das coisas, mundo das ideias, nós temos essa situação de contraste e de confusão dos sentidos, e Maia, Deus das ilusões. Aí Jesus nos avisa algumas questões iniciais importantes, também introdutórias. Vós sois o sal da terra.
Mas se o sal perder o seu sabor, com que se haverá de salgar? Vós sois o fermento da massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa, mas se ele deixar de fermentar, haverá falsos cristos e falsos profetas. E de tal modo ocorrerá que até algum dos escolhidos serão confundidos. Por que nós estamos dizendo isso, né? Como introdução. Não vamos mentir no estudo, nem seremos partidaristas, porque não é a nossa finalidade, cada um tem seu discernimento, seu estudo comparativo, sua fé raciocinada. Mas princípios gerais e contribuições essenciais nós temos a obrigação de trazer, porque ninguém veio para cá para não ouvir verdades ou para não ter pelo menos alguns posicionamentos mais claros. Só que, com muito cuidado fraterno, por isso nós vamos citar exemplos do momento terreno. Porque o tema volta na repetência em 23/8. Vamos dedicar esse estudo aos nossos irmãos de duas nações? Né? Os irmãos haitianos. Porque acontece uma digladiação, o nome de uma guerra entre grupos tribais, entre milícias, e brigas nas ruas, questões terríveis, já havia umas 100 dessas gangues. E aí houve o assassínio, tudo isso porque nós vamos dedicar o nosso estudo de paz aos nossos irmãos haitianos e afegãos. E o nosso irmão presidente lá foi morto pelos nossos irmãos, e veio um terremoto de magnitude poderosa, esfarela o país, quase 2.000 irmãos desencarnados pela contagem atual, e depois uma tempestade que faz ali uma sopa, com as decorrências todas sanitárias, com a complexidade dos hospitais, e o que a espiritualidade maior mais lamenta? O desamor. O desamor das gangues, o desamor do homicídio, o desamor do saque, o desamor da desigualdade, porque o Haiti está perto da Flórida, da fartura, diz um artigo. Aí nossos irmãos afegãos. Qual é o nosso exercício espiritual por ser este grupo? E nós queremos que aqui seja uma lâmpada que irradie em favor de toda a humanidade, de todos os planos espirituais. Não precisamos detalhar, porque é sabido, né? Muitos irmãos estão com armas, fazendo imposições, e está dentro das crenças dele, muitas vezes religiosas, fundadas em doutrinas religiosas. Bem, nós precisamos olhar esses irmãos com amor. Cada irmão que estiver ali, ó, olhar fixo, enregelado, ameaçador, colérico, atirando, com amor. Amor em relação àqueles pais que entregam as crianças no muro, aqueles soldados que recebem as crianças, os soldados que estavam lá guerreando, que estavam atacando outros, e os irmãos que estão guerreiros. Se nós perdermos este amor de olhar o mundo haitiano, afegão, muçulmano, hindu, indiano, inglês, direita, esquerda, conservador, progressista, conservador, nós vamos perder o nosso fermento e a nossa capacidade de salgar. Se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? E se o fermento, né? Se o fermento, um pouco de fermento levanta toda a massa, mas se não tiver um pouco, acontece lá na ideia lá de Sodoma e Gomorra, né? Quando Locke pergunta, né, se houver tantos justos, e se houver tantos, e se forem tantos, e se forem 30, se você vai destruir a cidade, se houver 30 justos, eu não destruirei a cidade. É metafórico. Se houver 30, tudo bem. Se houver um Francisco de Assis, a guerra em Gúbio, cessa. Grande para uma matemática, nossa, para quem gosta de tem a progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas tem a geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, né? 32, 64, vai. Gandhi explica que o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. Agora imagina se forem 20, se forem 30, se forem 80, se forem 2.000, se for 1 milhão. É o fermento que leveda a massa. E se nós deixarmos
abdicarmos da nossa essência pacífica e pacificadora, nós seremos pacientes e não médicos espirituais. Quando Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A minha paz eu vos dou. Aí quando ele diz, dá-lhes voz de comer, ele está dizendo que cada um de nós possa ser, a minha paz vou-la dou. Inclusive na caridade. Quando eu abdico, às vezes, de uma serenidade, uma tranquilidade, uma estabilidade material, eu ficarei perturbado porque ajudei alguém que sofre muito mais dificuldade do que eu. Então, eu recebo aquela perturbação da pessoa, acereno aquela pessoa e fico com aquela perturbação menor, temporária, mas com a consciência exultante. Caridade também é isso. Agora, se eu não tiver espírito pacífico, se eu não tiver esse treinamento do olhar, se eu não tiver esse exercício do valor essencial cristão, fraterno, amoroso, divino, porque não sendo cristão também pode ser tudo isso, aí em vez de eu ser um colaborador, eu me torno um fardo, um peso, um agravante, um recrudescimento para o ódio do mundo. E nós estamos dizendo isto porque, de novo, eu confio na sintonia dos amigos, dos irmãos, para que nos cuidemos com a realidade da fé raciocinada, encara a razão em qualquer época, fé inabalável, somente aquela capaz de encarar a razão em qualquer época. Não se afirma cientificamente o argumento do nosso orgulho supremacista de dizermos, mas se eu sou espírita é porque o espírita é melhor. Isso é um perigo. Olha, se eu sou cristão, o cristão é melhor. Isso é um perigo. Se eu sou brasileiro, o Brasil é predestinado e é melhor. É complicado. Porque essa empáfia, chama-se ufanismo, né? Até nosso irmão Allan Kardec, até nosso irmão Leon Denis tinha empolgação com o progresso da França e com a destinação da França. E os franceses, eles têm um orgulho, às vezes, da sua língua, da sua cultura, da sua gastronomia, mas outros também têm. A Itália também, a Alemanha também, e rivalizam por causa disso, na Europa. E aqui, quando nós vamos pensar, o Brasil, os chilenos leem mais, os argentinos são mais vibrantes. Não é pátria. Pátria é uma fronteira traçada humanamente ali por uma convenção humana que pode mudar hoje. Se mudar hoje a cor de uma bandeira, o mundo vai continuar funcionando. Então, esta ideia de que, agora eu dei volta para anestesiar, para dizer que o Brasil, em regra geral, tem sido um ótimo ambiente para testemunhos cristãos, porque não tem sido uma sintonia massificadamente cristã. A intolerância nossa já estava predominando sociologicamente com vários fatores de provações pequenas. Com a fila, com o benefício, com as posses, com o trânsito, com a tolerância, com a diferença, com o esporte, com a derrota, com a perda, com o desagrado, com o desconforto. E nós nos dizemos que é natural do nosso instinto animal, que ação e reação, né? Nós somos reativos. Então é compreensível que quando nós deparamos, olha, a ideia nossa de paz, às vezes, qual que é a nossa ideia simplista de paz? Por exemplo, dizer assim, olha, me deixa ficar aqui sossegado. Não vem atrapalhar a minha paz, não. Então, a paz é associada ao sossego, mas o sossego também pode ser um paraíso particularista. Pode ser uma satisfação individualista. Se eu estou bem, eu estou em paz. Mas, e o próximo? E o mundo? E as coisas, e os trabalhos necessários para a melhoria do mundo? Educação, saúde, as questões todas que nós precisamos ajudar a espiritualidade, que trabalha o tempo todo, e o Pai trabalha também. Então, sossego dá uma ideiazinha de paz. Uma ideia primária. Descanso vai aparecer outra situação, nós vamos voltar a ela, mas olha só,
Quando o salmista, quando Davi vai se referir à paz, ele diz assim, né? E habitarei por longos dias a casa do Senhor. Mas deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Ou seja, estar sossegado é estar em paz. Mas é uma paz vulnerável. Satisfação também traz paz, não sai? A gente, quando se satisfaz assim, degusta uma coisa, fala agradável, a gente tinha uma satisfação, uma aventura, um gosto, um prazer. E a alegria vem misturada com a paz. A paz da alegria, ela é um presente divino. É para justamente desenvolver o que nós poderíamos buscar. Mas são amostragens, até que nós tenhamos a paz definitiva e a alegria definitiva do reino de que falaremos. Ser surpreendidos também pode trazer uma alegria e uma paz. Sermos agradados também nos traz um estado de uma sensação de paz. Mas essa paz, ela é circunstancial. As circunstâncias nos favorecem, ou porque não nos perturbam, ou porque nos agradam. Esta paz, ela é muito vulnerável. E se nós vivermos na persona, na personalidade e na periferia dos sentidos, nós ficaremos semelhantemente àquele irmão de que fala Jesus, quando cura, né? Alguns espíritos, olha só, meu companheiro fala, mestre, apieda-te de meu filho, porque um espírito se apossou dele desde a infância e o lança ora no fogo e ora na água. Eu tentei com os teus discípulos, mas eles não puderam com ele. Aí Jesus vai e cura. Essa cura ela tem significados profundos demais, porque Jesus vai, cura o nosso irmão influenciado, e os discípulos surpreendidos, porque até então eles estavam conseguindo êxito sobre processos desobsessivos, surpresos, eles procuram Jesus separado. Falam assim, por que não deu certo com ele? Ou seja, puxa, estava indo tão bem, porque dessa vez não deu certo. Jesus diz assim, há uma casta de espíritos que somente se consegue dominar, se impor, à custa de jejum, muito jejum e oração. Já dissemos isso. O jejum é abdicar-se do mal, e a oração é a prática do bem. Evitar o mal e fazer o bem. Então é preciso ser um mestre, é preciso ter uma autoridade moral muito poderosa, muito intensa, muito depurada, para que tenha autoridade sobre esses companheiros. Bem, a nossa paz fica um pouco na situação, esse companheiro que estava lá obsidiado, ele simboliza o que se passa conosco. Então, por exemplo, se eu gosto de sol e se eu vivo perifericamente, eu acordo num dia ensolarado e falo assim, nossa senhora, o dia hoje está ótimo, que é subjetivo, né? Não, o dia está ótimo, adoro quando faz sol. Mas aí vem um dia nublado, eu falo, nossa senhora, esse dia está me deixando deprimido, porque eu sinto uma falta do sol, mas o outro gosta de tempo nublado. Nossa, eu adoro esse tempo, eu acho esse tempo assim, me lembro o outono, me lembro os quadros, eu fico bem, pá. Aí no outro dia vem um sol, né? Ah, não aguenta esse calor, será que esse calor vai demorar muito? É a ideia do inferno eterno, né? Porque nós estamos jogados, ora no fogo e ora na água. A espiritualidade faz isso para distinguir nossa individuação, nossa individualidade, para refinar o nosso discernimento e o nosso gosto, e a nossa marca, e a nossa preferência, e a nossa trilha, o nosso caminho. Mas Paulo de Tarso diz assim, sei viver em abundância, sei viver em escassez. E nisso é que está a força. Já dissemos, Paulo diz assim, tenho para comigo que a fraqueza não existe, porque a força se manifesta na fraqueza. Por isso, quando eu pareço fraco, é então que eu sou forte. Vocês já perceberam que nós vamos falar na paz como uma construção, né? É o objetivo, tá? Então, essa paz que ela é assim periférica, ela quando perturbada, quando desagradada, quando vem um desconforto, uma contrariedade, quando sofremos um desprezo, quando estamos angustiados, oprimidos, preocupados, e aí complica mais Marta e Maria. Marta, tu te perturbas e preocupas com muitas coisas, no entanto, só uma delas é necessária. Quando nós nos sentimos impotentes, eu não sou o que eu gostaria de ser, eu não me aceito bem, eu não me conformo até que eu consiga. E a gente tentando conseguir vai criando uma ansiedade, porque é sempre um vir a ser, né? Olha, segunda-feira podia passar logo, fim de semana podia chegar. Pena que foi rápido. Nossa, o próximo fim de semana vai custar.
Quando tem um feriado, agora tem muito confinamento, quando vai ter um recesso aí? E quando que eu vou poder viajar? Porque eu não quero estar aqui, eu já estou lá. E quando vai vir o fim do ano? Natal este ano? Na Natal ano que vem vai cair que dia? Porque já é o medo de cair no domingo, que é bonito, mas olha. Então, esse vir a ser também perturba. Aí Jesus nos trata como: Marta, Marta, tu te perturbas e preocupas com muitas coisas. No entanto, só uma delas é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirado. Com mais o versículo de: não se preocupeis com o dia de amanhã, pois cada dia é suficiente o vosso cuidado. Então, Jesus nos traz para o tempo presente. Mas no tempo presente, nós podemos perder a capacidade de salgar. Como o fermento não cumprimos nossa missão, ficarmos perturbados e entretenham o nosso olhar. Por que vos preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de se alimentar? Acaso o corpo não é mais do que as vestes? E mais do que o alimento? Olhar os lírios do campo, os pássaros que eles não semeiam, e os lírios se vestem melhor do que Salomão nos seus mais áureos tempos. Jesus está nos falando que a paz está associada à fé. A fé tem a ver com a resignação. Quando se fala que tem a obediência e a resignação, a paciência, a obediência é o esforço, é o consentimento da mente que entende, adere, concorda, se convence. Mas a resignação são as coisas como elas são, independentemente da nossa vontade e das nossas possibilidades, ou do nosso entendimento. As coisas são como são. Que aí vamos imaginar que estivéssemos, neste momento, reencarnados afegãs, né, afegãs ou haitianos. Aí seria um estudo muito mais complicado, muito mais difícil, mas já temos que nos preparar. E imaginarmos que viveremos ali sem revolta, embora bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Saciados é da natureza, deu sede. É desafiador, mas é nisso que os nossos espíritos se tornarão os verdadeiros adoradores, que não são aqueles que vão adorar em Jerusalém ou tal lugar. Tempos virão em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, e é desses adoradores que o Pai precisa, que não é na Jerusalém da nossa fartura em Meca, Aparecida do Norte, ou Beraba, ou Pedro Leopoldo. Onde nós estivermos e como estivermos, nós estaremos resignados. Aí nós podemos dizer, para antecipar questões aqui, mas se eu for resignado desse modo, eu serei conformista. Em momento nenhum, Jesus falou que o amor é fraco, que a paz é fraca, que o pacífico é fraco e que o paciente é fraco e que o amoroso é fraco. Em momento nenhum. Eis que eu vos envio como cordeiros em meio a lobos. Tem que ser um cordeiro muito forte. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Tem que ter sabedoria. Agora, Saulo teve que se resignar e entrar numa cesta para se evadir de uma cidade, nem porque fosse medroso, nem porque estivesse fugindo. Ele estava aceitando aquele momento e se submetendo a disciplinas de humilhação pessoal, porque ninguém imaginava Saulo se escondendo numa seita para sair furtivamente, porque não era chegado o tempo dele de testemunho. Pedro, desde a negação de Jesus, ansiava pelo momento em que ele seria mártir cristão, para se solidarizar na cruz de onde ele fugiu, num primeiro momento, até se consolidar a sua preparação. Então é um desafio nosso cristão. Sei que falar é fácil, mas eu tenho que falar para que eu não esqueça isso, para que o fermento não deixe de fermentar a massa e o sal não perca seu sabor. Nós temos que nos preparar para afegãs amar os afegãos. E haitiano, sofrido, desafiado, destroçado, não odiarmos os nossos irmãos e, quanto possível, amarmos os nossos irmãos. Mas isso é um absurdo, mas foi o absurdo que Estevão fez, imitando o absurdo que Jesus fez. Que é o absurdo que Francisco de Assis, que Chico Xavier, que os cristãos, verdadeiramente cristãos,
aprenderam para nos ensinar. Aí a fase do testemunho. Bem-aventurados os pacificadores, a paz no verbo, porque serão chamados filhos de Deus. Nos momentos do mundo e do país, e país eu estou citando didaticamente, porque não me importa, não é a questão do país. Um mundo bem preparado e regenerado não vai fazer muro para as pessoas não fugirem para ele. Eles vão derrubar muros para as pessoas entrarem. E na hora lá não vai perguntar que língua, que fala, que veste, que usa, que cultura, que professa, que religião em que crê. Um mundo desse vai abraçar a vida. Um mundo desse tipo, Flórida vai ajudar Haiti, Brasil vai amar Venezuela, Bolívia, e China vai amar o mundo, e nós vamos amar a China, e nós vamos amar todos os nossos líderes, mesmo que nós não concordemos com eles. No plano da argumentação, é nosso dever espírita, cristão, anunciar a fé. João Batista não mentiu, mas ele não desejou a morte de ninguém, porque ele já tinha tido uma falência como Elias. E mesmo filhos do trovão, Tiago e João, domados por Jesus, não era concebível a eles quererem o mal dos diferentes opositores, antagonistas e perseguidores. Mas, para ser mais claro, Jesus literalmente diz: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos caluniam e que vos perseguem. Olha a atualidade disto. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos caluniam e que vos perseguem. O tema da paz é repetido, mas ele é sempre inédito. E o que estamos dizendo aqui, das bem-aventuranças, é repetidíssimo. E sempre é boa nova. Sempre é um alimento novo. Cada um pensa no seu alimento, falamos que a paz é a alegria, o seu alimento preferido, deguste-o mentalmente. Dá alegria e dá um estado de satisfação que leva a uma impressão de paz. As bem-aventuranças são assim. É sempre o alimento renovado e sempre é a boa nova. O que eu posso fazer em relação a me precaver um pouco para não entrar num delírio coletivo, numa histeria coletiva e num surto, em que eu me torne irreconhecível, porque Pedro surtou. Chegou um momento em que Pedro tomou da espada e feriu a orelha de Malcolm. Ah, mas isso ali foi Pedro naquela hora, mas Pedro é verdade. Nós somos Pedros. Nesse momento, nós somos cristãos Pedros, que é o cristão que uma hora nega o Pedro inicial, tá, gente? Não é o espírito preferido meu do cristianismo, não. Cada pessoa tem uma afinidade. Olha, Francisco de Assis, ele é posterior. Eu estou falando da época do Cristo ali, das afinidades. Conheço Paulo, quanto mais conheço Paulo, mais eu admiro Paulo, amo a Paulo, mas identificação minha maior, se cada um escolher a sua, a minha é Pedro. Porque eu entendo Pedro, porque ele me entende, e porque eu sou o Pedro antigo. O Pedro volúvel, o Pedro que nega, o Pedro que, por ser volúvel, tem medo mesmo estando com Jesus. O Pedro que, por ser volúvel, acha que Jesus vai ser entregue em Jerusalém nas mãos do homem que vai morrer morrido. Pedro que, por ser volúvel, quando Jesus é crucificado, volta a pescar. Acha assim, olha, foi bom enquanto durou. O Pedro que, por ser permeável, volúvel, sensível, amoroso, ardoroso, devotado ao Cristo, quando descobre que o sepulcro estava aberto, corre desesperadamente ao encontro da esperança de Jesus pela revanche, esbaforido, idoso, tem nova oportunidade, o Pedro que se entrega na cruz de cabeça para baixo. Nós somos Pedros. Tem um momento em que a gente pode estar com Jesus no barco, mas a gente tem medo no movimento das águas. Nós podemos estar com Jesus no Tabor, mas nós temos medo porque ele está falando com quem? Quem são aqueles? Mesmo que Jesus esteja translúcido. É o Pedro que mesmo com a explicação de Jesus, se destruir esse templo em 3 dias, eu reconstruirei. E o Pedro, coitado, ainda iniciante nas letras, ainda analfabeto espiritual, quanto os outros ficaram olhando o templo.
Gente, mas esse tempo todo que levou para construir esse templo, dá para fazer em 3 dias? Quantas pessoas? Quantos homens? O machismo dizia assim, né? Quantos homens para reconstruir esse templo? E Jesus falando do templo biológico, material, corporal, físico, né? Que em 3 dias o reconstruiria, reconstruiu. Ele é o artífice, né? Então, nós somos Pedros, lançados ora no fogo e ora na água. Sob impacto midiático, dogmático, doutrinário, comunitário, de identificação, de adesão, de interpretação, nós escolhemos um caminho no bem ou no mal. Aqui nós estamos tentando nos tocarmos em relação à proposta da Boa Nova. Todos nós nesse esforço coletivo, importante para irradiar em favor dos nossos irmãos afegãos, haitianos, brasileiros. Todos, mas só para explicar. Porque o tema hoje de novo. Como nós podemos nos precaver algumas questões que podem nos encontrar irrefletidos. Por que que Pedro feriu a orelha do soldado? Porque ele surtou. Ele ficou tão em pânico, achando que eles vão levar o meu Jesus, eles vão levar o nosso Jesus, o amor, o sentido da nossa vida. Senhor, a quem iríamos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eles querem levar a única fonte das palavras de vida eterna que este mundo conheceu naquela hora. Havia os que eram enviados de Jesus e falavam palavras diferentes ou parecidas. O Evangelho de Buda é muito parecido. Um livro que chama o Evangelho de Buda. O sermão de Buda é muito parecido com o sermão do monte, muito parecido essencialmente. Parecem as bem-aventuranças. Mas quando eles dizem, nunca ninguém falou assim, nunca ninguém pregou assim. Falava como quem tinha autoridade. Estamos comparando com Buda, não estamos dizendo que Buda foi enviado, mas que Jesus teve uma qualidade de testemunho, inclusive de martírio, diferentíssimo na história terrena, humana. Então, quando quiseram levar Jesus, Pedro pensou, eu não consigo viver sem ele. Se eu não consigo viver sem ele, se ele é o meu tudo e querem levar o meu tudo, eu lutarei por ele. E lutar por ele, Pedro achou que era pegar a espada. Então, quando Jesus disse, já foi dito, mas para quem não estava, Pedro, embainha a tua espada, porque quem usar da espada perecerá pela espada. Embainha a tua espada, puxa, mas Pedro pegou uma espada e não andava armado, era a espada de um soldado. Se for pensar, né? Pedro praticamente tentou um latrocínio, que ele roubou uma espada e matou. Olha que situação, não quero nem falar, vocês entenderam, né? Olha o estado, olha o surto de Pedro que Jesus reparou, né? Consertou a orelha do Malcolm, eu acho, né? Reparou, curou a orelha, imagina esse constrangimento desse soldado, né? Um corta e fala, não entendi nada, eles não são do bem, aí Jesus cura e fala, eles são do bem. E o soldado pensa, o cara do bem, eu vou levar o cara que me curou. Olha que situação, contentai-vos com o vosso soldo, fazei o vosso trabalho. É o trabalho daquele Malcolm naquela hora. Agora, Pedro surtou. Se não tomarmos cuidado, nós vamos começar a surtar. Numa causa em outra, nós vamos qualquer das causas, nós estamos falando de quando nós deixamos de seguir ao Cristo para seguir aos homens. O nosso compromisso é com o Cristo e o Cristo vai ensinar para os perturbados. E quem estiver surtado vai receber passe. E quem for desamoroso precisa estudar o Evangelho. E estudando o Evangelho precisa se melhorar. Eu não estou falando isso por ser maledicente com os outros, não. Estou falando de nós, porque a nossa tarefa é trabalharmos conosco. Porque somos o fermento da massa e o sal da terra. E nós somos, por compromisso doutrinário, pacíficos, pacientes e, por compromisso evolutivo, pacificadores. A Giane está falando da orelha do soldado, mas realmente, Giane, olha, a questão de, para você que é professora, Giane, você vai entender bem, 2 questões que eu lembro muito de professor, né? 3. Uma, isso é só para quem é curioso, né? Quando Eutico, Jesus deu uma aula tão longa, mas tão longa, mas tão longa, mas talvez tão entediante, que o Eutico, que era o jovem representando o aluno posterior, né, dormiu e caiu da janela, 3º andar, e Paulo foi reanimá-lo, porque foi dado como morto. E Paulo continuou dando a aula.
A aula era, nossa, devia ser, porque os discursos de Paulo são detalhistas. Quem lê sabe que são discursos todos de antigas escritura, de rebuscamento grego, e Eutico dormiu. Segunda questão que me lembra, professores, é quando Paulo diz assim, deixar-me gastar por vós, ainda que mais amando seja cada vez menos amado. Professor, pais. Terceira questão que me lembra, o magistério, né? É quando Pedro pega e corta a orelha do soldado, a fala inicial de Jesus é ótima, está registrado no Evangelho assim, nem parece que você esteve comigo todo esse tempo. É como se ele dissesse assim, né? Exatamente, Ana, professor, sempre professor, adorei. Jesus falou assim mesmo, Pedro, pelo amor de Deus. Sabe que negócio? Veraldo, pelo amor de Deus, Veraldo, você esteve comigo esse tempo todo, você errou essa questão aqui. Pedro, você cortou a orelha do menino. Pega essa orelha, pelo amor de Deus, pega lá, deixa eu consertar. É assim. Bem, então o que pode nos salvar desse surto? Vamos lá. Vamos à medicina preventiva em alguma de tratamento. Primeira delas, temperamento. Se eu já tenho tendência irritadiça, irritabilidade, eu preciso aumentar o meu autocontrole, a minha vigilância possível, principalmente nas horas difíceis, que são os dias em que eu estou mais perturbado ou perturbada e as circunstâncias mais graves. Ah, mas haverá imprevisto, então vigiar e orar a fim de não cair em tentação. Bem, cada um é tentado na sua concupiscência. Se a minha tendência é ser reativa, puxa, gente, eu falei de Pedro, que tem volubilidade, Saulo tem coragem. A coragem de Saulo foi que entrou em desvario, por isso é que ele fez aquilo com Gesiel, perseguiu cristãos, torturou outros, exilou outros, prendeu 4 numa vezada lá. Filipe, Pedro, João e Estevão, acho que foram esses 4. Então, porque desarvorou. Primeira questão importante é o temperamento. O temperamento de um foge, o temperamento do outro avança. Então, o temperamento eu preciso ter o quê? Toda pessoa que tem um defeito, todos nós precisamos fazer o quê? Primeiro, reconhecer, autoconhecimento. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa volubilidade, eu tenho essa limitação. Eu fiquei com medo de ser repetitivo, quase não vai dar tempo do estudo, mas é porque a ênfase está sendo tão de tratamento. Então, o primeiro, temperamento. Segunda questão importante, eu tenho que ter princípios morais, porque se eu não tiver princípios, aqueles mantras que eu seguirei, que eu repito, por isso a prece é importante, orar e vigiar, para não ser pegos em tentação, os princípios, se eu tenho como princípio a paz, a não violência, a caridade, o bem, esses princípios vão gerando respostas novas, ou melhores minhas, ou as melhores que eu já uso, ou então as respostas novas. Doutrina. A doutrina já é questão do estudo. Doutrina não é doutrinarismo, sectarismo e dogmatismo, não é o ismo, embora haja espiritismo, catolicismo, cristianismo. Não é o sufixo que tem o mal nele. É quando nós radicalizamos cegamente. Agora, ter uma doutrina, ter uma base em que nós encadeamos os nossos princípios existenciais para afirmar convicção fundamentada é ótimo. Por quê? Porque quando eu vejo alguém fazer o mal, eu sei que aquele mal é temporário, aquele irmão é um anjo potencial que vai se manifestar e que a injustiça não fica sem resposta, que Deus é justo, que não existe impunidade, e que haverá o processo educativo ou reeducativo de todos, e que eu não sou melhor do que ninguém. Como a doutrina assim, de amor, a garantia é melhor. Outro problema que pode nos levar a surtar, o desejo. Se alguém falar isso comigo, olha, eu já não quero nem ouvir. Primeira pessoa, acabou. É a mesma coisa de chamar uma flecha. Ela vai acertar ali, porque temos que nos aperfeiçoar. O desejo é quando você olha, se mexer com minha família, se mexer comigo, se falar mal se alguém hoje, olha, eu estou de um jeito, hoje eu estou a fim de encontrar um para discutir, para brigar. Essas quimeras absurdas, isso é mantra do mal, isso é oração ao contrário. Costume é o condicionamento. Comigo é assim, falou, toma, tá. Essa reatividade que veio um condicionamento que se torna um vício, que é aquele hábito dominante,
E que depois fala, mas eu sempre fui assim, desde o nascimento. Não foi sempre assim, isso foi uma construção. Nós fomos criados simples e ignorantes. E se nós percebermos que estamos desalinhados com o ideal da essência divina, no tempo que seja, nós vamos nos ajustando. Se for com mais intensidade, com mais fibra, com mais empenho, com mais tenacidade, isso não são qualidades unicamente masculinas, porque isso é nome que nós damos, é do espírito, em que condição esteja, aí nós naturalmente vamos nos tornando aquilo que nós quisermos ser, para o bem ou para o bem ao contrário, temporário. Adesão. É quando eu acho legal como a pessoa se comporta daquela maneira, eu me comporto assim também. Aí eu vou formando grupos. Aquela gangue no Haiti não surgiu de repente. E se existisse a palavra, as contra-gangues também não surgiram de repente, é a construção da mente, construção social da mente. É pertencimento comunitário, é hábito, é cultura, é a tradição, é o código, é o regimento por que se conduzem. Agora, coloque esse pessoal, todos nós sabemos disso. Você chega a um aglomerado onde as pessoas estão imersas em condições dificílimas, rivais, concorrentes, impositivas, agressivas. Aí você vai estabelecendo outro padrão, pela evangelização, pela convivência, pela maneira de conversar, pela doçura, pela ternura, pela serenidade, pelo abraço, pela fraternidade e pela caridade. Você vai colocando, vai abalando. Reunião mediúnica é isso. Você pega um espírito ali tenebroso, recrudescido, travado, impermeável, e vai tocando de modo que vai se modificando e se transformando. Se o mal é assim, por que o bem não vai ser? Só que o bem grande, já falamos. Quando pareço fraquejar, percebo e relanceio os olhos através da história e percebo que o bem sempre venceu, sempre prevaleceu. O amor sempre perdurou. Todos os maus sucumbiram, ainda aqueles que constituíram exércitos e pareciam invencíveis. Autocontrole. Pertencimento no bem. Adesão a causas positivas. Reeducação dos nossos princípios complicados. Avaliação, autoconhecimento. Busca de melhoria. Pedimos à espiritualidade força, auxílio, modelo, exemplo, oportunidades para os meus condicionamentos melhores. Quando nós conseguimos travar essa batalha e conseguimos resultados bons, nós estaremos na condição de ser exemplos. E sendo exemplos, nós teremos o trabalho do testemunho. Aí nós seremos verdadeiramente cristãos. Aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, inclusive a cruz de lutar contra si, né? Renega a si mesmo, a luta contra si, né? Renega a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E seguindo, nós vamos encontrar o que seremos. É claro que para fazer isso nós precisamos abdicar, transformar. Não é a negação de si, mas a superação daquilo que eu faço ao outro que não gostaria que me fizesse, ou que não é ideal para o outro, ou que Jesus não fazia. Então, ama teu próximo, como ama a ti mesmo. Isso eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. E Jesus falou mal de quem? Embora ele tenha sido verdadeiro, direto, profético, tudo. Verdadeiro. O amor é verdadeiro, a paz é verdadeira, a verdade é divina, a verdade é amorosa. Jesus, tendo sido tudo isso, ele desgostou, ele não gostou de quem? Ele perseguiu ao quem? Ele quis o mal de quem? Ele revidou a quem? É o exemplo, a não violência absoluta. O amor no sentido mais profundo, mais puro. A paz no sentido mais essencial. A paz forte. A paz amorosa. A paz verdadeira. A paz poderosa. O mundo precisa dessa paz muito nesta hora. A seara é grande, ceareiros são poucos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nós estamos aqui nessa Assembleia nos preparando para a continuidade do apostolado em mais uma hora em que o mundo precisa de paz e de pacificadores. E precisa que brilhe a nossa luz
brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E a luz também vai aclarar o modelo e o exemplo. E vai falar da nossa fonte, da nossa energia, porque a nossa lâmpada brilha, pode arder o tempo todo como João Batista, mas a energia elétrica, a energia vem do Cristo, vem de Deus. Autocontrole, reeducação, pertencimento, o grupo fortalece, convicção. A convicção é aquela resignação de que falamos. A convicção é a coragem, né? A fé é como se fosse a coragem convicta. Não é isso? A fé não é a coragem convicta? A fé é a confiança incondicional. Não depende de ser agradada, não depende de ser satisfeita, não depende de ser sossegada. Os cristãos eram perseguidos, algemados, encarcerados, martirizados, ironizados e continuavam cristãos. Então, o desafio, a escola continua funcionando. Bem, história oriental, duas que me lembram, algumas pessoas talvez conheçam. Uma é quando aquele companheiro deu exemplo a nós do céu e inferno, alguém já comentou, que dizem que chegaram a um mestre oriental e o companheiro provocou tanto, irritou tanto e falou assim, olha, não, um mestre e um guerreiro. O companheiro provocou um guerreiro oriental que perguntou, mestre, o que é o céu? E o que é o inferno? Ele falou, não vou perder tempo ensinando isso, você não vai entender que você não tem capacidade. Mas eu vim de longe, não me interessa de onde veio. De onde você veio, você volta para lá. Problema nenhum. Não, o senhor está me ofendendo. O problema é seu se você ofende com facilidade. Perdeu o seu tempo porque você é covarde. Aí o guerreiro perdeu a paciência, tirou a espada. O mestre guerreiro falou para ele assim, o mestre, né? Ele arrancou a espada e disse, isto é o inferno. A outra se surpreendeu, você me desculpa, mestre. Guardou a espada e falou, isto é o céu. A história é conhecida, mas nós estamos tirando a espada, temos que embainhar. Quando a gente fraquejar e pegar a espada que é a nossa do outro, que o outro falou, guarda a espada de novo. É difícil, eu sei. Ah, mas eu preciso dela, estou com vontade de arrancar a orelha dele. Tá, mas embainha a espada, porque quem usa a espada perecerá pela espada. Primeira. Segunda história. Aí é do método, do momento, para a irritabilidade, para as questões midiáticas. O companheiro sobe a um monte para recorrer ao mestre oriental. Quando chega lá em cima, o mestre continua meditando. E esse provocador, na verdade, que não foi bem recorrer, ele foi testar. Ele falou assim, olha, perdi meu tempo subindo aqui. E o outro meditando. Subi aqui para ver uma pessoa dessa que nem se cuida, olha só, sujo, parece que não toma banho, dorme o tempo inteiro. E o mestre meditando. E ele estava com uma túnica, né? Aí o provocador disse assim, como se isso fosse provocação. Ele falou, não, homem, você usa essa túnica aí de mulher, que isso também não é provocação, gente. Isso é coisa de época, baixeza, coisa pequena do modo como a gente diferencia as coisas e a pele e tal. Aí o mestre continuou meditando. Chegou um ponto e falou assim, nem capacidade você tem para lutar comigo, eu subi aqui, está fingindo que está dormindo, está com medo? Bem, aí o mestre pegou, abriu os olhos serenamente e falou para o provocador assim, o que acontece quando alguém lhe traz um presente e você não aceita? Aí o provocador disse assim, você joga o presente fora ou então você volta com ele. Aí o mestre disse, eu não aceito a tua ira, não aceito a sua raiva. Nós precisamos fazer isso com as informações, com o que for negativo, com os conteúdos complicados, não deixar entrar. Então, o filtro é fundamental. Por isso é que o discernimento já nos protege muito. Se os pulmões têm tantas proteções, têm tantos filtros, se o coração tem tanto filtro, se o rim trabalha com tanta filtragem, por que a nossa mente e as nossas emoções não farão esse trabalho de discernimento no bem? Aí que entra o contexto de que Jesus diz, o reino dos céus não está ali acolá e falsos profetas podem confundir, lembram? Jesus diz, o reino dos céus está dentro de vós.
Quando Jesus diz, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, vamos pensar o contrário? Os amigos do homem serão os da sua própria casa. Quando Jesus diz assim, o homem bom tira boas coisas do seu bom coração, e quando ele diz, o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai. Agora imaginemos, o que? Amigos na nossa casa mental, o alimento melhor, o que sai da nossa boca, os puros verão a Deus. Depois de falar nisso, Jesus usa um versículo, não sei se é depois, eu usei por expressão, tá? Mateus capítulo 11, versículo 28, que é perfeitamente cabível para a nossa proximidade, culminância do estudo, que é singelo, mas é oportuno, é tratamento hoje. Jesus diz, vinde a mim, a si, todos vós, o convite é para todos, muitos chamados, poucos escolhidos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados por labutar no mal, por tentar causas terrenas que têm frutos mais ou menos impuros, mais ou menos amargosos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados de tentar Marta, laboreando por muitas coisas, perturbado com muitos dias, e oprimidos. O Yang, que fica cansado, e o Yin que se sente oprimido, angustiado. Por dentro eu fico revoltado. Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está falando do fardo, não está? Não é um fardo a gente carregar preocupação, raiva, ressentimento, rancor, preocupação, revanchismo, rivalidade, dogmatismo, antagonismo. Isso cansa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e o eu, vos aliviarei. Vinde a mim, o eu, vos aliviarei. É somente Jesus, nós também, né? Vós sois deuses. Aprendei de mim, no eu, que potencialmente crístico, né? Que sou humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Os mansos herdarão a terra. Os humildes também herdarão o reino. Os humildes, né, e os mansos herdarão a terra. Aprendei de mim, Jesus que já é a humanidade renovada, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele antecipou, reforçou aí as bem-aventuranças. Manso e humilde de coração, de memória, de relembrança, de sentimento, de interpretação, de essência, de preferência, de transformação, de adesão, de pertencimento, de comunidade, de grupo, de estudo, de autoestudo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou. Então ele aprendei de mim, porque ele já é o professor, o exemplo, o modelo. Eu sou caminho, a verdade e vida. E encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, bem-aventurado. E encontrareis descanso para as vossas almas. Não se cita ali, o Walterson uma vez me ensinou que, na tradução, a referência a espírito é fora do corpo, né? Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Não que Deus tenha mãos, já conversamos sobre isso, né? A ti entrego o espírito, vamos imaginar. Mas quando se trata de alma, espírito encarnado, a minha alma está numa tristeza mortal, numa agonia mortal. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, espírito encarnado, imerso no mundo das coisas, na confusão, nas ilusões, nas perturbações, na angústia, no anseio, no desejo, na fraqueza e no surto. Aprendei de mim, definitivamente, estamos na escola, e encontrareis descanso, porque nós estamos cansados. Marta, tu te afadigas por muitas coisas. Pedro, tu és rocha. Encontrareis descanso para as vossas almas já neste mundo. A minha paz eu vos dou, vou-la dou como, não como o mundo a dá. Se soubesse quem está lhe pedindo água, você daria água, e se eu desse essa água, você nunca mais terá sede, é uma água que descedenta para sempre. Então nós vamos ficar sempre nesse bate e volta, sempre na roda reencarnatória, não, até alcançarmos a nossa emancipação para nos tornarmos
servidores definitivos divinos. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu peso, o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Jesus é leve, traz descanso, Jesus nos acalma, nos amansa. Então, quando ele diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Jesus já fez isso. Pedro entendeu, porque Jesus amansou Pedro, amansou Tiago, amansou João. Então, nesse momento, nós somos o aprisco, tá? Deixemos que Jesus nos apacente. Combinado? Tomara que estejam brilhando em favor desses exemplos, desses irmãos que nós falamos, tá, Adriano? Satisfação, tá? Este é o objetivo. E gratíssimo pelo amparo, pela sustentação, pela acolhida, tá, irmãos? Confiamos ao Demóstenes. Fique à vontade, tá, Demóstenes? Obrigado mais uma vez, grátis. É duro cortar o clima, né, com essas palavras suas. E, assim, a gente ouviria sobre esse tema a noite toda, na semana que vem, porque é um momento muito delicado que a gente está passando, né? E a gente coloca os pés no chão e acreditando na promessa de Deus cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras, viu? E a gente abre um espaço para alguém quiser comentar alguma coisa, né? Que alguém quiser tirar uma novidade para a gente, né? Fique à vontade. Regina, gosta de falar? Eu não. Falar o quê? Já falou. Fica calada, né, Regina? Vou falar besteira se eu falar alguma coisa. Não, Cecília, não. Tião, Sebastião, seja bem-vindo, viu, Tião? Obrigado pela presença. Quiser falar alguma coisa para nós? Pode falar. Tá tudo certo, João. Aparece? Tá bom. Ninguém quer Ei, falar João. nada? Oi! Sou eu. Ei! Muito bem. Porque tá sem câmera, é a Ruth. Sim? E aí, Gladson? Oi, pessoal. Olá, tudo bem? Oi, Oi. A gente fica mudo, assim, né? Quando essas verdades vêm tocar nossa cabeça, nosso coração, a gente fica até sem saber o que fala. Mas eu acho que o falar é uma maneira de não nos fecundar, né? Mesmo que a gente não tenha mais nada a acrescentar, porque você já falou tudo, e com muita profundidade, acho que agora a gente só tem que refletir. Mas eu tenho só uma coisa aqui para falar, porque até mesmo um exercício do pensamento, a importância, né? Quando você falou do fogo e água, a gente fica pensando como que a gente, durante o nosso dia, né, a gente cai a gente visita os nossos umbrais, momento a gente está no céu, tem momento que a gente está nos umbrais. E eu tenho refletido muito durante esses últimos tempos o tanto que é importante a visita nesses umbrais. Aquela passagem de André Luiz, né, ser resgatado no umbral, é uma coisa muito simbólica. É simbólico demais aquele momento, né? Porque nós visitamos os nossos umbrais praticamente todos os dias. Muitas vezes a gente deixa escapar, não prestamos atenção nessas visitas que fazemos lá, porque eles têm muito a nos ensinar, essas idas, né? Mas o mais importante é o momento que a gente consegue sair dele. A gente volta cheio de bem-aventurança, fortalecido, corajoso, sentindo a presença de Deus em nós, porque é o contraste, né, que precisamos. Infelizmente, ainda necessitamos dele. Agora, o que eu fiquei refletindo aqui é a importância de nós realmente promovermos esse momento de paz, viu, Gladson? De realmente promover todos os dias da nossa vida um momento de silêncio. Isso é urgente. Isso aí não tem...
a maneira mais eficaz, não tem outra saída para nós, da gente promover esse momento de silêncio, de paz, para a gente conectar esse Deus interno. E isso é real, esse momento de pararmos todos os dias, mais horas do nosso dia, quando a tempestade começa a se fazer, a gente silenciar e voltar e parar, e não no sentido de rogativa, pedindo a Jesus, me tira daqui, nada disso. É no sentido mesmo de parar e sentir a presença dele em nós, né? Não é assim, a presença de Jesus, esse Jesus personagem, persona, não. O Jesus, a força poderosa que a gente tem dentro de nós, né? E só que se a gente não faz exercício todos os dias, todas as horas, todos os momentos que nossos umbrais nos visitam, isso vai ficar só no nosso pensamento, só no intelecto, né? Então, pelo menos é o que eu tenho vivenciado, sabe? Essa urgência da gente realmente parar, conectar, né? Nos lambuzar desse néctar, fazer igualzinho as abelhinhas fazem, né? Caem lá, se lambuzam e saem por aí. Isso é extremamente importante. Assim, evitar, eu acho que é um encontro, né? Porque acho que esse lado nosso de luta, a gente já atrasa muito tempo. Vamos lutar, nosso argumento já é esse, vamos lutar, vamos sair para a vida. Vamos levantar para lutar, vamos vencer, né? Essas palavras, vão vencer, vão lutar, vão brigar, lutar pelo pão de cada dia, vencer. Isso aí acho que nós temos também que tentar tirar isso do nosso vocabulário, né? Então é isso, sim. É o pensamento que me veio e eu estou verbalizando até mesmo para construir em mim, sabe? Porque não acrescenta nada, né? Você já tinha falado isso, mas eu estou falando só para algo aqui na minha cabeça, entendeu? A gente vai cantando assim, ó. Tropeça aqui, cai a colar, e de novo levanta e continua a cantar. Né? Tem que ser assim, né? Errar faz parte, não é isso? Boa noite, faz alegria. Ir para outra reunião. Tanta importância esse momento, porque a gente está nessa dificuldade toda, né? Do nosso famoso antibiótico, né, Gladys? Que a gente tanto fala. Nosso orgulho precisa. Até para nós nos conhecermos. Cerca de 1 ano e meio, então, quando essa pandemia começou, que nem é o nosso foco mais, né, graças a Deus, mas quando ela começou, a gente imaginava que nós entenderíamos melhor o outro, a convivência com a família seria melhor, né? E realmente tem sido. Mas também, eu falo por mim, nós descobrimos outros lados que estavam ocultos dentro da gente, né? Então, quanto mais de paz a gente ouvir, mais de amor a gente ouvir, esse lado oculto que a gente achava que não tinha, ele vai aparecendo, né, como se fosse uma homeopatia, né? A pessoa toma um remédio, né, homeopático e às vezes ela passa o mal porque o mal tá balançando. Eu acho que isso tem acontecido com a gente, né? Então a gente precisa dar forçar mais, cada vez mais esse sistema, né? Paz, amor, respeito, porque a gente está faltando, né? A gente, enquanto espírita, enquanto ser humano, né, com família, a gente tem faltado. É o que eu sinto e o que eu vejo, tá bom, gente? É isso aí. Pois bem. E sempre eu faço isso com a Vanessa na saideira. A Vanessa me disse, você quer ver? Vanessa Leite, que está ali? Eu brinquei que ela estava estudando violão, ela me disse que ela gravou uma música para quando eu dissesse que ela está estudando violão, ela já tem a gravação para apresentar. Então, é mentira? É mentira, Vanessa? É mentira? É verdade. Agora, isso é verdade. Agora você vai falar que é mentira que você falou que ia apresentar semana que vem. Quer ver? É verdade. Eu escrevi, está aí no chat, seu bobo. Combinado? Mas viu como que é a mediunidade? Eu nem li. O seu bobo achei ótimo. Se eu não estivesse no estudo agora, o Zé ia escutar, viu? Ainda bem.
Até Ainda mais. bem que eu mandei um elogio aí para você, ó, e mais uma prova. Pensa bem. No seu WhatsApp. Verei. Até mais, turma. Para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para o Tim tocar a Bíblia para a gente. Pode ser? Excelente. Se ele estiver aí. Tim, e eu acho que a Ruth toca no lugar dele. Ué, a Vanessa não está estudando violão, ela toca. Ei, Tim. Oi. Você toca a Bíblia para a gente como prece final? Toca, vou lembrar a música, a letra. Obrigado a todos, gente. Tá estudando, João? Sim. Gente, boa noite a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigado, Tim. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo para todos. Boa noite, turma. Abraço. Valeu, família. Boa noite. Tchau para vocês. Tudo de bom. Falou, Tchau, Sebastião. tchau. Vai, Dodô. Valeu, amigo. Sebastião. Gladys, nós estamos te esperando, hein, Gladys? É verdade. Conversaremos, meu amigo. Não pode não, hein? A minha internet caiu.
Vai Ô, acostumando. Sebastião, quando você Sebastião. aperta ele, a internet dele cai rapidinho. Ele vai acostumando. Eu acho. Você vai Boa ver. noite, gente. Você vai ver, viu, Acho? Beijo para todos, gente. Até a próxima. Fica assim, fica. Tchau. Boa noite. Beijo pra Tchau, gente. Boa noite.